Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje no nosso canal trazemos uma temática relacionada à geometria analítica. Hoje vamos falar sobre a geometria analítica. O que é a geometria analítica? A geometria analítica é um ramo da matemática que se encarrega em criar as propriedades e os métodos para a geometria. Isso é através de processos algébricos. Ao falarmos sobre a geometria analítica, importa que nos lembremos sempre do plano cartesiano. Os planos cartesianos. É do plano cartesiano onde vamos representar os pontos e que também, através do plano cartesiano, podemos estudar a distância entre dois pontos. O que é a distância entre dois pontos? A distância entre dois pontos não é nada mais um segmento de reta que une os dois pontos. Como que podemos representar os pontos dentro do plano cartesiano? Por exemplo, entre os quadrantes existem inúmeros pontos em distintos lugares. Por exemplo, podemos dizer que temos um ponto P. Esse ponto P, ele precisa ter as suas coordenadas. No caso, se traçarmos um ponto aqui, XA e YA, logo, esse ponto terá como coordenada do seu próprio ponto os pontos XA e YA. Então, todo ponto tem sempre uma coordenada. Não é isso? Ok. Importa também dizer que, ao estudarmos a geometria analítica, precisamos saber como calcular a distância entre dois pontos. Por exemplo, a partir desse plano cartesiano, podemos também criar um outro plano cartesiano que nos levará a podermos fazer a dedução da fórmula para o cálculo da distância entre dois pontos. Temos a origem. Por exemplo, suponhamos que temos o ponto XA e temos o ponto XB. Temos o ponto YA, temos o ponto YB. A distância entre dois pontos será sempre o ponto final menos o ponto inicial. Neste caso, se quisermos organizar os pontos em determinada das suas coordenadas, teremos YA, XA. Aqui teremos um ponto, que as suas coordenadas serão X, A, Y, A. Consideremos que seja ponto A. Para este lado, teremos também um outro ponto, com sua própria coordenada. Teremos o ponto B. Okay? Teremos o ponto B. Analisemos que sempre entre dois pontos passa sempre uma reta, certo? Sim. Suponhamos que a gente vai traçar uma reta do ponto A ao ponto B. Não necessariamente que ele corta a linha dos quadrantes ímpares, não. Vamos partir do ponto A. Vai partir do ponto A até o ponto B. Temos aqui um segmento de reta. Em que esse segmento de reta nós não conseguimos fazer um rebatimento para igualarmos esse ponto ou esse ponto. Mas podemos fazer um rebatimento entre os seus pontos das abscissas e das ordenadas. Por exemplo, esta distância vai valer XB menos XA. Estamos a calcular a distância entre esses dois pontos. Para este lado, vai valer YB menos YA. Para este lado. Logo, esta distância é igual a esta. Então, podemos fazer um rebatimento. Em que esta distância vai valer menos XA menos XB menos XA.
E este lado também vai ser igual a este, que para nós vai ser YB e YA. Se analisarmos bem, temos uma imagem de um triângulo retângulo. Se analisarmos aqui, vamos ter um ângulo de 90 graus. Certo? Um ângulo de 90 graus. Ok. Como temos um triângulo retângulo, nós podemos trazer uma imagem relacionada à trigonometria, porque a trigonometria é a parte da matemática que estuda os lados e os ângulos de um triângulo retângulo. Portanto, podemos transpassar a ideia daqui para cá. Vamos considerar que aqui seja a ideia 1, aqui seja a ideia 1.1, para que podemos fazer a dedução. Segundo Pitágoras, diz o seguinte: a soma ao quadrado dos catetos será igual ao valor da distância da hipotenusa também ao quadrado. Por exemplo, a esta distância podemos chamar de uma distância AB. Logo, a distância AB ao quadrado, que nos remete à imagem da hipotenusa, será igual à soma da abscissa, dos pontos das abscissas ou das coordenadas da abscissa ao quadrado, que é o cateto adjacente, mais o cateto oposto, que é YB, YA, também ao quadrado. Logo, como a nossa incógnita nunca deve ter expoente maior de 1, então vamos aplicar uma radiciação, elevar ambos os membros ao quadrado. Logo, teremos que raiz quadrada de AB ao quadrado será igual a raiz quadrada das coordenadas XB, XA ao quadrado, mais YB, YA ao quadrado. Simplificando quadrado com quadrado, teremos que a distância entre os dois pontos será igual a raiz quadrada dos pontos XB, XA ao quadrado, mais YB, YA também ao quadrado. Logo, a esta fórmula chamaremos a fórmula para o cálculo da distância entre dois pontos. Então, pessoal, nos aguardamos na próxima sessão, onde traremos exemplos, onde calcularemos a distância entre dois pontos já com coordenadas de valores reais. Ok? Então, salve, nos aguardamos tão breve.